Muita gente, quando vê essas criaturinhas, se apaixona e acaba na empolgação levando para casa sem ter ideia de alguns detalhes sobre eles. E também não é raro que, ao adquirir esses bichinhos, as pessoas recebam informações, muitas vezes por falta de treinamento de alguns vendedores em pet shops, ou até querendo facilitar a venda e dizendo coisas que nem sempre são realidade. Então, é muito importante que antes de resolver ter um bichinho desses, você conheça bem esse animal. Eles realmente são bichinhos maravilhosos, mas existem muitas coisas que não te contam sobre ele e que aí você vai acabar descobrindo na prática. E infelizmente, muita gente que compra ou até adota esses bichinhos por empolgação, quando descobre essas verdades, acaba se decepcionando e até se desfazendo desses animais. Então, esse vídeo é um alerta. E eu vou te contar nesse vídeo algumas coisas que na maioria das vezes ninguém te conta e que você vai acabar descobrindo na prática. Então, para evitar surpresa, vamos aí às 9 verdades que ninguém te conta sobre porquinhos da Índia. Os porquinhos da Índia são animais naturalmente inseguros e assustados. Esses animaizinhos, na natureza, são considerados presas e eles têm o instinto de tentar fugir, se esconder para se proteger dos predadores. E muita gente se decepciona ao levar um bichinho desse para casa e perceber que ele não é como um cachorrinho, como um gato, ele não vai vir e pular no seu colo, nem sempre ele vai estar disposto a brincar, ou ele vai se sentir seguro quando você quiser pegar. E muitas vezes você até abre a gaiola, o alojamento dele, e ele simplesmente não sai. Ou até ele fica escondido na toca e só quer ficar por ali. Muitas vezes as pessoas se decepcionam, principalmente quem espera um animalzinho que interaja mais. Não que eles sejam assim para sempre. É claro que um porquinho da Índia vai acabar se acostumando com os tutores, com a família. Ele se apega assim, ele pode ficar solto uma parte do tempo. Ele acaba seguindo as pessoas, ele reconhece quando é chamado pelo nome. Mas isso leva um certo tempo, é preciso paciência. E muitas vezes as pessoas se decepcionam porque elas esperam esse comportamento do bichinho vir pedir carinho, vir interagir nos primeiros dias. E isso pode levar vários dias ou até meses para acontecer. Porquinhos da Índia não gostam de viver sozinhos. Eles vivem muito mais felizes quando têm uma companhia. Isso muitas vezes não é falado, principalmente quando alguém vende um porquinho da Índia e percebe que a pessoa não quer ter um gasto maior. E muitas vezes esse bichinho passa a vida inteira sozinho, porque o tutor simplesmente não sabia que ele viveria melhor com outro. Isso acontece porque porquinhos da Índia são animais de grupo. E você deve manter pelo menos 2 porquinhos, sempre do mesmo sexo, independente de serem 2 fêmeas ou 2 machos. O importante é não formar casais para evitar uma reprodução sem que você tenha como destinar os filhotes. E as reproduções também são de risco para as fêmeas. O importante de manter pelo menos pares é que isso dá segurança e tranquilidade para eles. Como eu já disse antes, esses são animais que são presos na natureza. E eles estão sempre em alerta, esperando pelo ataque de um predador. Quem já observou um porquinho da Índia sozinho dormindo, deve ter percebido que eles dificilmente entram em sono profundo. Eles normalmente cochilam em pequenos períodos. Já quando o porquinho da Índia tem uma companhia, é muito comum que um consiga dormir por mais tempo, bem relaxado em sono profundo, enquanto o companheiro fica vigiando. E logo depois eles invertem esse papel para que o que vigiou possa dormir um pouco. E ao contrário do que muita gente pensa, não é porque o porquinho tem companhia que ele vai deixar de ter o mesmo carinho e se importar da mesma forma e querer a companhia dos tutores. Isso não é verdade. Pelo contrário, um porquinho feliz e tranquilo que tem a companhia de outro porquinho costuma ser um pet muito mais sociável, carinhoso e fácil de lidar, principalmente de interagir com os humanos.
Porquinhos da Índia nem sempre são bons pets para crianças, principalmente para crianças pequenas. Isso eu tenho visto que surpreende muita gente. Não são raros os casos que os pais acabam adquirindo um bichinho desse, achando que ele é um animal excelente para crianças. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas comentaram que se decepcionaram porque o filho foi pegar o porquinho e acabou sendo mordido, ou o porquinho chutou e arranhou o braço da criança. E até a gente vê em consultório veterinário aqueles casos de porquinhos da Índia com fraturas, com lesões graves, porque as crianças menores não têm noção da força que tem. E ao tentar pegar o bichinho, mesmo até fazer carinho, acabam causando ferimentos graves neles. Além disso, é muito comum que os pais achem que é um bom presente para uma criança para que ela aprenda a ter responsabilidade, aprenda a cuidar. Mas o que a gente vê é que não são animais tão simples assim para se cuidar, para se alimentar. E muitas vezes a criança acaba não tendo condições de cuidar corretamente. E precisa, sem dúvida nenhuma, de supervisão dos pais o tempo todo. Além disso, são muito comuns os casos de que, por não ser um cachorrinho, um gatinho, um bicho que interage com tanta facilidade, que brinca, que faz truques, eles acabam sendo largados de lado depois de um tempo. As crianças acabam perdendo o interesse. Infelizmente, cada vez mais a gente vê casos desses bichinhos negligenciados ou doados de qualquer forma, porque a criança perdeu o interesse e a família não tem mais interesse em cuidar do animalzinho. Então, muito cuidado. Porquinhos da Índia são animais sensíveis, são animais assustados. Eles não gostam de movimentos bruscos, de muita agitação, e por isso não são bons pets para crianças pequenas. Então é indicado que a criança já tenha idade suficiente para saber manipular o bichinho e para entender a responsabilidade de ter um animalzinho desse. Os porquinhos da Índia são mestres em esconder sintomas de problemas de saúde. Isso porque na natureza é uma forma deles se defenderem dos predadores. Se eles se demonstrarem doença ou fraqueza, eles se tornam uma presa fácil. Para os nossos porquinhos da Índia domésticos, isso é um grande problema e um grande perigo, porque muitas vezes o tutor só vai perceber que o seu bichinho está com algum problema mais sério de saúde quando as coisas já estão bem complicadas. Então, não é raro que o porquinho finja que está se alimentando, tente se manter ativo apesar de não estar bem ou estar com alguma dor. Ele tenta não mudar o comportamento e aí você percebe sinais muito sutis, como uma pelagem diferente ou mais eriçada, um pouquinho mais quieto num canto ou não gostando de ser tocado, se alimentando menos, rejeitando algum alimento que ele gosta muito, uma perda de peso, qualquer coisa diferente é sinal de que está na hora de procurar um veterinário. O porquinho da Índia esconde os sintomas. E por isso é tão importante prestar atenção nos seus bichinhos diariamente. Manipular o porquinho, pegar na mão, fazer um carinho, prestar atenção na alimentação, porque ele não vai demonstrar os sintomas de problema, a não ser que isso já esteja grave. Os porquinhos da Índia precisam de uma alimentação variada e bem balanceada. E muitas vezes, quando a pessoa vai adquirir um desses bichinhos, não são raros os casos de vendedores que, por falta de informação ou até para mostrar que é fácil e barato criar um animalzinho desse, dizem que eles só precisam de ração. Porquinhos da Índia que se alimentam só de ração passam a ter sérios problemas de saúde. Então, essa é uma preocupação importante. A verdade é que não é tão barato assim e tão simples alimentar porquinhos da Índia. Não é como um gato, um cachorro que você vai abrir o pacote de ração e colocar para ele todos os dias. Ele vai precisar receber feno à vontade, legumes, verduras e até algumas frutas. E isso dá um pouco mais de trabalho e um pouco mais de despesa do que só alimentar esses bichinhos com ração. Por isso que em muitos casos os vendedores não te contam essa realidade. E aí, com o passar do tempo, eles passam a desenvolver problemas sérios de saúde. Então é muito importante, antes de adquirir esse bichinho, se informar muito bem sobre a alimentação dele. Os dentes dos porquinhos da Índia crescem continuamente. Não só os dentes da frente, os incisivos,
mas também aqueles dentinhos que eles têm na parte de trás. Costuma acontecer em porquinhos da Índia que não recebem a alimentação ideal, que não recebem o feno, as verduras, para desgastar os dentes da forma correta. O problema é que isso é muito comum e costuma ser necessário uma cirurgia para resolver. Como na imagem, esse porquinho está sendo anestesiado e está passando por um tratamento odontológico. E o mais grave é que se ele não passar por esse tratamento, se ele já estiver num estado avançado de crescimento dentário, ele simplesmente acaba morrendo de fome. E uma coisa que muitos tutores só vão perceber quando realmente precisam é que nem todo veterinário atende porquinhos da Índia. Roedores são especialidade, como é uma especialidade cardiologia, ortopedia, aves, e por isso nenhum veterinário é obrigado a atender um porquinho da Índia se ele não tiver feito curso para isso. Não são todos os veterinários que estão preparados para atender esses bichinhos. E principalmente em cidades mais distantes e menores, não é fácil encontrar um profissional para atender o seu bichinho. Então é muito importante que você saiba se na sua cidade ou na sua região existe pelo menos um veterinário que está apto a atender porquinhos da Índia. E outra coisa, por ser uma especialidade, o valor das consultas, dos exames e dos tratamentos desses animaizinhos costumam ser bem mais altos do que de cães e gatos. E aí, você sabia tudo isso sobre porquinhos da Índia? Alguma dessas informações foi uma surpresa para você? Conta aí pra gente. Por acaso você se decepcionou com alguma coisa em relação ao porquinho da Índia que você não sabia antes de ter o seu bichinho? Então, esse vídeo não foi feito para que vocês percam a vontade de ter esses bichinhos, e sim para que as pessoas conheçam certas verdades antes de adquirir um porquinho da Índia. Isso porque, infelizmente, algumas dessas informações as pessoas só descobrem quando já tem o bichinho. E o que a gente vê no dia a dia é uma grande quantidade de porquinhos da Índia criados de forma incorreta, sem atendimento veterinário que deveriam ter, sem alimentação ideal. Isso porque muitas vezes eles são adquiridos por impulso, sem que as pessoas saibam dessas coisas, ou então porque foram orientadas de forma errada. Então, a intenção não é mostrar que o porquinho da Índia não é um ótimo pet, pelo contrário, ele é excelente. Só que as pessoas têm que entender que, diferentes de cães e gatos, eles têm outras particularidades. Manter um porquinho da Índia necessita de muita informação. É importante saber que eles podem dar mais despesas do que cães e gatos, já que muita gente acaba optando por esses animaizinhos achando que a manutenção é mais barata. E também que muitas vezes eles não são o pet ideal para crianças muito pequenas. Então, o ideal é que as pessoas se informem, se vocês puderem compartilhar, passar esse vídeo adiante, para a gente evitar tanta gente decepcionada que acabou adquirindo o bichinho e não pesquisou antes, e principalmente para evitar o abandono e porquinhos da Índia criados da forma que não deveriam, sem o conforto, sem o manejo ideal, sem a alimentação correta, e que muitas vezes, sem que a pessoa perceba, estão sofrendo. E para mais informações sobre alimentação, cuidado, saúde, sobre porquinhos da Índia, conheça o site roedoresecoelhos.com.br.